Oi, tudo bem? Hoje, com muita coragem, eu vou falar de um livro pesado, mas essencial para qualquer pessoa que quer ser lúcida. Antes que Anoiteça, do Reinaldo Arenas, escritor cubano. Como eu vinha saber desse livro? Aqui no Mil e Um Livros Antes de Morrer, você deve ler antes de morrer, nós temos uma nota, como vem, né, sobre este livro, Antes que Anoiteça. Reinaldo Arenas, escritor cubano, nasceu em 1943 e suicidou-se em 1990 nos Estados Unidos. Ele consegue sair de Cuba, muitas peripécias para poder sair da ilha, né? A primeira edição desse livro é de 1992, é um livro póstumo, e foi um livro escrito às pressas. E a autobiografia de Reinaldo Arenas é uma furiosa denúncia contra o regime comunista. Embora na adolescência, na juventude, ele serviu no comunismo, tinha aquela ideia de que o comunismo, né, era a época aí da prosperidade, vamos lutar, né, por essa revolução, tirando aí o Fulgêncio Batista. O Fidel Castro quer inaugurar um novo regime em que os trabalhadores tenham vez, mas nada disso, né? O Reinaldo Arenas vai encontrar, como todos os cubanos também, vão perceber o desastre, né, que foi essa situação política, principalmente para um escritor que era assumidamente homossexual, que já tinha publicado por intermédio de amigos livros no exterior. O Reinaldo Arenas é um poeta, então assim ele sofre na pele toda a perseguição desse regime cruel. E isso vai ser demonstrado em várias passagens no livro, com muita coragem, lucidez, como eu já disse, e ousadia desse escritor. Acima de tudo, ele vai tratar das questões sexuais, né, que vão aparecer sempre, desde a infância, as forças da natureza na vida desse homem. Quando ele morava com os avós, a mãe dele foi seduzida por um cara que sumiu e ela voltou para a casa dos pais, como outras irmãs dela também, com o filho, com o Reinaldo Arenas. E a referência dele de paternidade será o avô. A figura da avó também é muito importante. Uma mulher que usava as forças do cosmos, né? Ela conclamava aí a importância da natureza, das histórias. E a importância do rio também, do mar, vai ser muito forte desde criança na vida deste menino. Então ele foi criado com os avós. O avô tinha uma granja. Depois essa granja vai ser tomada pelo regime. O Reinaldo Arenas entra, né, como jovem aí no Partido Comunista, no regime comunista, né, que depois vai se revelar esse regime, o desastre que foi isso. Ele vai estudar numa escola politécnica e vai ser mandado também para campos de trabalho, né, no caso aqui cortando cana. Gente, é um sofrimento atrás do outro. E por trás disso tudo ele vai contando descaradamente as suas experiências homossexuais, né? Desde pequeno, com animais, com parentes, primos. Foi, de certa maneira, abusado por tios, tudo isso ele vai mostrar. As pessoas importantes da vida dele, depois também na idade adulta, sempre traz uma conotação sexual, um relacionamento, né? A questão do falo é muito interessante, ele vai falar muito disso, né? Os cubanos, os negros. Então é um livro telúrico, polêmico, pesado, violento, sensual, tudo isso erótico, pornográfico até. Mas é um livro assim que te dá um soco na boca do seu estômago e te deixa assim pensando nele vários dias. E eu estava doido para ler esse livro por causa desta nota aqui. Continuando, né? Sexo, política e literatura estão interligados numa história linear de uma franqueza e um dinamismo impressionantes. Isso torna esse livro aqui algo assim, muito forte. Da infância de Arenas em Cuba, sua viagem para Nova York, depois que ele consegue sair com muitas dificuldades aí de Cuba, nós ficamos sabendo
que ele está prestes a morrer. O primeiro capítulo do livro foi escrito assim que ele termina essa autobiografia, ele já falando da morte, o antes que anoiteça, é antes que anoiteça mesmo, mas é um símbolo que ele diz aqui, né, antes que anoiteça com a morte. E ele está aqui falando da sua situação, ele é doente, ele tem HIV, e nesse momento aqui, início da década de 90, a doença era um mistério ainda. No primeiro capítulo é impressionante como ele fala, né? Não se sabia de onde veio essa doença, não tinha já os progressos que temos hoje. Então ele vai falar da questão da iminência da morte, e ele resolve se matar, né? O último capítulo também é uma coisa assim espetacular e ao mesmo tempo dolorosa, porque ele fala é uma carta, né? Uma carta de suicida. Ele pede para ser publicada. Então nessa carta ele vai falar por que ele está morrendo, por que ele escolheu morrer, né? Enfrentando esse sistema comunista, enfrentando tantas perseguições, também depois no exílio, dificuldades, porque antes ele tinha falado mal do, do Fidel Castro, mas enquanto ele estava em Cuba ele era publicado. Depois que ele está aqui em Nova York, ele foi começando a sofrer rejeições pelos editores, né? Não se publicava mais, não pagavam mais. Então, assim, ele sofreu muito no exílio em Nova York. Ele fez várias viagens também pela Europa, né, com a ajuda de amigos, assim, que ele sai de Cuba. Mas é um livro, assim, gente, que te deixa pensativo, né, te deixa, assim, mexe muito com você. Então, nesse livro, nós temos interligados aqui a questão sexual, política e literária. Ele descobre esta condição de homossexual ao mesmo tempo em que ele perde as ilusões pela revolução. Então, ele sabe, né, que essa condição dele vai trazer sofrimento, mas também a condição aí dessa revolução que tinha todo aquele ideal de igualdade, né, é, no caso aqui, Cuba, uma ilha, uma província stalinista, né? Nessa escola politécnica ele tem que estudar todos os conceitos do Lenin, do Trotsky, do mundo aí soviético, né? Toda essa segurança do Estado, amigos delatando amigos, escritores começam a trabalhar pelo regime, então você não confia mais em ninguém, ele tem que esconder escritos, uma tia dele que é um inferno na cabeça dele, ele foi preso, primeiro ele ficou refugiado num parque em Havana, depois ele ficou preso, é um horror, ele descreve cada situação dessas pessoas nessa prisão, muita história de sofrimento, de violência, de morte, misturado com tudo isso o erotismo, né? As relações sexuais ou homossexuais dentro dessa prisão, uma prisão importante, famosa lá em Cuba, né? Acho que é El Morro. Ele ficou muito tempo preso ali. Depois ele traz também pessoas que eram do governo e o perseguiam. Tudo isso o livro conta para nós em detalhes. E você está diante dos acontecimentos junto com o escritor. Então ele traz para você várias situações antes que anoiteça, né? Antes que caia aí a escuridão da morte. Então a ameaça, ele tentou várias vezes, né? A ameaça da morte. Várias vezes ele tentou fugir pelo estreito ali da Flórida, ficou numa boia no mar. Nossa Senhora, depois ele passou perto de minas que podiam explodir num estreito aí também dessa região, tentando ir para os Estados Unidos, né? Então tem muitas histórias, perseguições de policiais, perseguições de pessoas. Ele era um escritor marginal, você vê que ele tinha contato com pessoas assim do submundo, então em vários momentos ele sofre assaltos, ameaças, pancadaria, espancamento, coisas assim horripilantes. Gente que pega em barras de ferro para abrir sua cabeça, mesmo lá em Nova York depois, ele é assaltado lá nos parques, que eles vão atrás, né, desse mundo, né, da sexualidade, dos lugares de pegação, né? Então tem muitas coisas assim que deixam você, leitor, chocado.
E ele também destrói muitas coisas que a gente tem em relação a alguns escritores, como Gabriel Garcia Marques, que no começo parece que era contra o regime, e depois aparece ali, né, de mãos dadas, vamos dizer assim, com o Fidel Castro, para a gente separar, né, o Gabriel Garcia Marques, autor dos 100 Anos de Solidão, apoiando o regime comunista, né? Também Cortázar, Julio Cortázar, que mentia quando falava que a embaixada, por exemplo, peruana lá em Havana, tem esse episódio que ele vai aproveitar para sair um ônibus cheio de cubanos, o cara joga o ônibus dentro da embaixada e o Fidel tira toda a sua escolta dali, as pessoas vão para a embaixada e aquele acho que 5 mil, 3 mil pessoas e depois muito mais vão fazer um êxodo por um porto, acho que é Mariel o nome do porto, e é, eles falaram, o Julio Cortázar, o Gabriel Garcia Marques, que não tinha esse número de 3 mil pessoas dentro da embaixada, e o Fidel Castro manda cortar a água e a luz, falou que tinha umas 700 pessoas. Então depois o Reinaldo Arenas também vai aproveitar essa leva e vai conseguir sair do país como, ele vai falar, uma bicha louca, né? Ele entra aí nessa questão da bicha louca. Mas, então todos os homossexuais já saem do país aí nessa leva. Porque você poderia sair como preso político também, assim, tem essa questão, né? Você é um escritor que publicou lá fora, então, gente, são muitos detalhes, assim, que leva a gente a pensar todo o sofrimento dessas pessoas. Ele foi preso como o Reinaldo Arenas, né, como um perigo aí para política, porque ele tinha falado do regime, ele tem que assinar uma carta como se ele estivesse se retratando da sua condição homossexual e também da sua crítica ao comunismo. Mas ele fez aquilo para sair dessa cadeia, né? Então não estou contando linearmente não, como o livro traz para nós, viu, gente? Eu estou contando algumas coisas que eu lembro, mas é uma crítica ferrenha a essa situação em Cuba, e ele vai dizer que o Jorge Luiz Borges é um dos grandes escritores latino-americanos. Esses outros que eu citei, o Carpentier também, né? Alejo Carpentier é criticado. Então, assim, e tem outros escritores da época dele, o Lezama, que é um escritor que também sofre muita perseguição, não consegue sair de Cuba. Tudo isso vai aparecer aqui dentro. A homossexualidade, então, ela revela a perversão moral desse sistema político. A homossexualidade em questão, né, dessas pessoas aqui, revela a perversão moral do sistema político, que é visto como um mecanismo de rebelião coletiva. Então tem que perseguir-se os homossexuais, tem que se destruí-los, que serve de pretexto para mandar o protagonista para a prisão, e que ironicamente é o que lhe abre as portas da liberdade durante o êxodo pelo porto de Mariel. Então ele sai aí, olha que coisa, né? Ele foi para a prisão por isso e sai como um homossexual. Então vamos tirar do país. Eles tinham que assinar cartas sobre isso, documentos, né, provando que eles eram isso. Arenas conta sua prisão, sua fuga, a vida clandestina quase fantasiosa num parque, o encarceramento. Gente, isso aqui tem cada história. A derrota, a denúncia de seu trabalho, a vida sob vigilância e sua fuga do país. Tudo é mais grave porque a literatura é a vida de Arenas. Essa jornada secreta começa com uma infância sem livros e prossegue até sua participação em simpósios internacionais. Ele consegue ir para Paris, para Dinamarca, Suécia, a Espanha, né? Seus primeiros triunfos em meio à atmosfera revolucionária. Seu relacionamento com Virgílio Pineda, que era um escritor também, o Lezama Lima, e seus companheiros da Geração Perdida, bem como seus esforços contínuos para salvar seus textos antes de chegar ao fim, antes de chegar à morte. Foi aqui que eu descobri esse escritor. E eu comprei o livro, isso é uma raridade você conseguir esse livro hoje. A Tatiana Feltrin fez uma resenha muito boa sobre esse livro. Ela cita, ela lê várias coisas aqui, vários trechos
em que ele vai descobrindo o que é esse comunismo, né? No começo você pensa que o Fidel é um salvador da pátria. Depois vai percebendo que não, né? Que isso é terrível, que isso é uma situação que está levando o povo à miséria. Então eles passam muita fome. A luta, né, para poder comer, gente. E assim, são muitas histórias que depois ele vai conhecer já no exílio. Um professor alemão, que é um comunista luxuoso, comendo um prato maravilhoso ali e elogiando Fidel Castro. Ele fala: você elogia porque você está comendo essa comida boa aqui. Se você estivesse lá em Cuba passando fome com a gente, você não teria elogiado, não. Ele pega o prato do cara e joga na parede ou no restaurante. Então, assim, as pessoas não conheciam a verdadeira realidade de que era Havana, de que era Cuba naquele contexto, né? E ele prenuncia aqui, né, que isso não vai melhorar. Então finalzinho da década de 80, início de 90, ele vai morrer, né? Ele tentou suicídio várias vezes na prisão e ele quer suicidar perto do mar. Não sei como ele se matou, mas aqui nós temos a crônica de um país em uma ditadura terrível. Tinha saído da ditadura do Fulgêncio Batista, passa para a ditadura do Fidel Castro, né, e vai permanecer a repressão, a violência. A pessoa não pode escrever o que ela pensa, não pode falar. O medo, né, o terror de você ser perseguido por pessoas da sua família, por pessoas próximas a você. Gente, isso aqui é um livro que não é para menor, assim, é um livro que você tem que ter uma certa segurança para poder ler, assim. Ou você quer aventurar mesmo, né, conhecer e tirar aquelas ideias fantasiosas, né, como se Cuba, Che Guevara, Fidel Castro, né, fossem os perfeitos. E ele fala também contra o sistema capitalista, né, essa ganância por dinheiro. Então, no fundo, o Ricardo Arenas ele é uma voz de protesto. Ele fala, né, eu posso gritar, pelo menos no sistema capitalista, eu posso gritar, lá em Cuba não. Então aqui, gente, nós temos um rústico talento deste escritor. Quem disse isso é o Guilherme Cabrera Infante, no jornal El País. Um rústico talento que quase alcança a genialidade neste livro póstumo. Ele teve uma vida onde o começo e o fim foram verdadeiramente o mesmo. Desde o início, um longo e ininterrupto ato sexual. Então a força da sexualidade era muito forte em Arenas. Escrito numa corrida contra a morte. Ele começa, o primeiro capítulo é o último, e depois o último é a carta de despedida dele como suicida, né? É um livro exigido, falado, gritado. Esse livro é sua obra de arte, diz esse Guilherme Cabreira, comentando Reinaldo Arenas. Olha o rosto dele, né? Tem muita coisa aqui interessante, né? Um rosto sofrido. Tem muita coisa aqui que mexe com a gente, né? Por exemplo, quando ele era criança, ele via o rio, ele já sentia atração pelo rio, pela água. E ao mesmo tempo ele queria, ele diz, né, passar para o outro lado do rio. Eu lembrei aqui do Guimarães Rosa, né? Terceira margem do rio. Eu fiz essa associação. É o capítulo O Rio. São capítulos curtos, tem capítulos mais longos, onde ele fala da prisão, ele vai descrever pessoas, situações. Voltando à infância, sobre o rio. Com o tempo, o rio se transformou para mim no lugar dos maiores mistérios. Aquelas águas fluíam atravessando as mais intrincadas curvas, despenhando-se e formando charcos escuros que chegavam até o mar. Aquelas águas não voltavam. Quando chovia e havia um temporal, o rio retumbava e seu estrondo chegava até a casa. Era um rio enfurecido, extremamente rápido, que arrastava tudo. Mais tarde consegui chegar mais perto e nadar em suas águas. Chamava-se Rio Lírio, embora eu nunca tivesse visto um único lírio em suas margens. Foi esse rio que me ofereceu uma imagem que jamais esquecerei. Era dia de São João, festa em que todos no campo costumam tomar banho no rio.
A antiga cerimônia do batismo transformava-se numa festa para os nadadores. Eu caminhava pela margem junto com minha avó e outros primos da minha idade quando enxerguei mais de 30 homens tomando banho completamente nus. Todos os jovens do lugar encontravam-se ali pulando na água. Ver aqueles corpos, aqueles sexos, foi para mim uma revelação. Eu gostava de homens, sem dúvida nenhuma. Gostava de vê-los sair da água, correr entre os troncos, subir nas pedras e pular. Gostava de ver aqueles corpos escorrendo, ensopados, com o sexo brilhando. Aqueles jovens afundavam na água e voltavam à tona, atirando-se despreocupados nas águas do rio. Com meus 6 anos, eu os contemplava encantado e permanecia estático diante do mistério glorioso da beleza. No dia seguinte, descobri o mistério da masturbação. De início, com 6 anos, era óbvio que eu não conseguia ejacular. No entanto, pensando naqueles rapazes nus, comecei a esfregar meu sexo até o espasmo. O gozo e a surpresa foram tão intensos que pensei que fosse morrer. Eu desconhecia a masturbação e pensava que tudo aquilo não fosse normal. Apesar de achar que pudesse morrer a qualquer momento, continuei me esfregando, faltando pouco para desmaiar. Então essa questão da sexualidade, da nudez, do falo, é muito presente no livro. E ele vai falar sem medo de tudo isso, sem preconceitos. Então essa força da natureza, da sexualidade, permeia essa obra. Misturado com a política, com a denúncia ao comunismo, com as perseguições, com a literatura. Ele é um poeta que escreve, publica fora vários textos, né, como livros, como este. El Mundo Alucinante é o nome de um livro publicado. Ele estava em Cuba, os amigos publicavam em Paris ou Espanha. Celestino Antes del Alba. Eu não conheço nenhum livro dele, a não ser esse, que é o primeiro que eu li, mas quero ir atrás dos outros, né? Porque é um escritor muito forte. Então aqui, voltando para essa questão das perseguições, das prisões, ele vai contar cada história. Não dá para ler aqui num vídeo, né? Vai contar também das pessoas, né, que fizeram parte da sua vida. Mas eu destaquei aqui, depois que ele sai, consegue sair de Cuba, tem vários momentos assim que já para o final do livro que me tocou. Quero ler alguns para vocês. Sabia que não poderia viver em Miami, que é para onde eles vão depois que saem de Cuba. Assim, hoje, passados 10 anos, ele está no exílio, né? Tem vídeos, gente, sobre ele no YouTube. Tem também um filme chamado Antes do Anoitecer, com o Javier Bardem. Então, eu quero assistir esse filme, que é cru também e doloroso como este livro. Assim, hoje, passados 10 anos, ele está no exílio, percebo que para um exilado não existe nenhum lugar onde possa viver. Não existe nenhum lugar, porque aquele com o qual sonhamos, onde descobrimos uma paisagem, lemos o nosso primeiro livro, tivemos a primeira aventura amorosa, continua sendo o lugar sonhado. No exílio ele não passa de um fantasma, a sombra de alguém que nunca consegue alcançar sua completa realidade. Deixei de existir desde que cheguei no exílio. A partir de então comecei a fugir de mim mesmo. Mas no final estava fugindo de um lugar que só aumentava minhas angústias e não combinava com minha maneira de ser. Estava fugindo para sempre de mim mesmo. Coisa, né? Ele vai falar das bruxas, que são as pessoas, as mulheres que passaram pela sua vida e a força que elas tiveram, tanto para o bem quanto para o mal. Gente, é muito bonito esse livro, embora ele seja bem pesado. Mais um trecho aqui no capítulo chamado A Revista Mariel. Nunca me considerei nem de esquerda nem de direita. Também não quero ser rotulado de político oportunista. Sempre digo a minha verdade, assim como um judeu que tenha sofrido com racismo ou um russo que tenha ficado no gulag. Ou qualquer ser humano que tenha olhos para enxergar as coisas exatamente como são. Grito, logo existo. Gente, que coisa espetacular. Falando de Borges, um dos mais notórios casos de injustiça intelectual deste século é o de Jorge Luiz Borges, a quem negaram sistematicamente o prêmio Nobel, por causa de sua postura política.
Borges é um dos escritores latino-americanos mais importantes do século, talvez o mais importante. Entretanto, deram um prêmio Nobel a Gabriel Garcia Marques, plagiador de Faulkner, amigo pessoal de Castro e oportunista nato. Sua obra, embora tenha alguns méritos, é marcada por um populismo barato, que não está à altura dos grandes escritores mortos no esquecimento ou relegados a um segundo plano. Eu aprendi a amar Borges, devido a Tatiana Feltrin, que está fazendo, né, o Clube de Literatura. E eu li o Aleph e amei. Li o Ficções, não gostei, agora vou reler com calma, acompanhando os vídeos. Então, Borges é espetacular. Concorda? Mais um trecho aqui do livro Viagens, do capítulo Viagens, mais pro final. Depois pegamos o trem e fomos visitar Paris. Passei com eles um dos momentos mais memoráveis de minha vida. São amigos dele, o Jorge e Margarita Camacho. Descobrindo uma das cidades mais lindas do mundo. Descobrir uma cidade já era em si um ato singular, mas o privilégio de poder fazê-lo com os amigos mais queridos transformava esse fato em algo verdadeiramente inesquecível. Depois ele diz, que ele partilhando as aventuras, viagens, percorrer todo o país de carro, quando pela primeira vez respiramos a sensação de liberdade e gozo de uma aventura sem sermos perseguidos, a satisfação de estar vivos. Aqui ele está viajando com os amigos aí, nos Estados Unidos mesmo, né? Ele consegue viajar agora sem medo, sem ser perseguido. Mais um capítulo aqui chamado A Loucura. Ele tinha um amigo chamado Lázaro, que sofre muito, ele gosta muito desse cara, né? Amigo dele. E aí ele vai falar dos cubanos. Amigo também foi para o exílio. E nós, cubanos, que sofremos durante 20 anos uma perseguição violenta, no mundo terrível, somos pessoas que não podem encontrar tranquilidade em lugar nenhum. O sofrimento nos marcou para sempre. E talvez possamos encontrar certa comunicação com pessoas que tenham sofrido como nós. É tirar toda aquela fantasia, né, de achar que o comunismo era perfeito. E ele vai mostrar que não, ele vai sentir na pele todo esse sofrimento, essa perseguição desse sistema terrível, que não dá liberdade de expressão para ninguém, né? Que mente, que as pessoas estão morrendo de fome, e que é tudo o sistema, né, socialista implantado ali em Cuba, tirando a liberdade das pessoas, perseguindo, matando, tirando a vida das pessoas, matando principalmente os poetas, os escritores e os pobres, né, que morrem de fome mesmo aí, né? O próprio avô dele criticava esse sistema, né? A mostrar a gente, foi tomado tudo deles. Então tudo isso vai aparecer aqui dentro. Ele fala dos sonhos que o acompanharam sempre. Olha, chegar na cama e apagar a luz tem sido, para mim, como uma entrega a um mundo absolutamente desconhecido e cheio de promessas, tão deliciosas quanto sinistras. Os sonhos sempre estiveram presentes em minha vida. Que coisa, né? Ele sonha com esse amigo Lázaro morto. Olha, são vários sonhos. Mas esse é interessante. Olha, mais tarde tentei interpretar esse sonho de várias maneiras. Não era Lázaro no sonho que estava morto, era eu. Ele é o meu duplo, a pessoa de quem mais gostei é o símbolo da minha destruição. Por essa razão era lógico que as pessoas que foram ver o cadáver fossem os meus familiares, não os de Lázaro. Então ele vê no sonho Lázaro morto e os familiares dele indo até o cadáver de Lázaro. Ele fala, ele é meu duplo, era eu que estava morto lá. Como sempre, fui para a cama com uma porção de coisas e um copão de água, preparando-me para o pesadelo. Antes de dormir, sempre leio pelo menos 1 ou 2 horas. Estava terminando a leitura de As Mil e Uma Noites. Achei legal, né, ele ler essas histórias uma por noite. Mas o mistério daquela noite continua sendo totalmente decifrável para mim. É interessante isso aqui. Ele está no quarto com esse copo d'água, o copo explode do nada. Então ele fala, como era possível que um copo de vidro se quebrasse daquela maneira? Pensou que alguém tinha tirado uma pedra com tamanha explosão no apartamento que ele morava em Nova York, né? Por que esse copo se quebrou? O copo cheio de água talvez fosse uma espécie de anjo da guarda, de talismã. Algo tinha se encarnado no copo, o qual durante anos fora uma proteção, livrando-me de todos os perigos. Mas agora há algo muito mais poderoso, mais misterioso e sinistro, do que tudo o que acontecera antes parecia assumir o controle da situação. Não havia salvação.
Então, esse copo quebrou, ou seja, agora derramou-se a vida, né? Não tem mais proteção, o negócio é morrer antes que anoiteça. Eu tenho que escrever, então tem uma pressa aqui no final do livro. O copo quebrado era o símbolo da minha total condenação. Condenação. Foi assim que interpretei o fato poucas semanas mais tarde. Infelizmente, estava certo. E a condenação que ele vai trazer aqui, né, a questão da AIDS, que ele está infectado, né, está doente, não sabe que doença que é essa, né? Ele pega sífilis também no passado, mas ele fala foi no exílio, né, que eu me infectei. O que era aquele copo quebrado? Era o Deus que me protegia, era a deusa que sempre me acompanhara, era a lua, era a própria lua, que era minha mãe transformada em lua. Achei isso aqui muito legal, é o final já do último capítulo antes da carta. Ó lua, sempre esteve a meu lado, iluminando-me nos piores momentos. Desde a minha infância foi o mistério que cuidou dos meus terrores. Foi consolo durante as noites de desespero, foi minha própria mãe, aquecendo-me como nunca soubera fazer, em pleno bosque, nos lugares mais tenebrosos, no mar. Lá estava você, junto a mim. Era meu consolo, sempre foi quem me orientou nos momentos mais difíceis. Minha grande deusa, minha verdadeira deusa, que me protegeu de tantas desgraças. Era sempre, em pleno mar, na costa, entre os rochedos da minha ilha desolada. Era sempre para você que olhava, que eu olhava. Eu a contemplava. Sempre a mesma, em seu rosto via-se uma expressão de dor, amargura, compaixão para comigo, seu filho. E agora, subitamente, lua, despaça em mil pedaços diante da minha cama. Já estou só, é de noite. No meio dessa dor toda, dessas perseguições, desses sofrimentos, existe a poesia da escrita. Existe a emoção, existe a beleza, né? Tudo isso transparece aqui nesse livro. Ao mesmo tempo, a dor, a morte, a força, né, de morte. Essa luta para tentar viver e, ao mesmo tempo, o desejo de acabar, de anoitecer, de escurecer. E aí nós temos uma carta que, para ser publicada, ele deixou, né, uma carta de suicida mesmo. Eu vou ler essa carta, gente, para vocês. Vocês sentiram o peso desse livro, queridos amigos. Devido ao meu precário estado de saúde e à terrível depressão emocional que me impossibilita de continuar a escrever e a lutar pela liberdade de Cuba, estou pondo um fim à minha vida. Nos últimos anos, mesmo me sentindo muito doente, pude terminar minha obra literária, na qual trabalhei por quase 30 anos. Deixo-lhes, pois, como legado todos os meus terrores, mas também a esperança de que em breve Cuba será livre. Sinto-me satisfeito por ter contribuído, mesmo que modestamente, pelo triunfo desta liberdade. Ponho fim à minha vida voluntariamente porque não posso continuar trabalhando. Nenhuma das pessoas que me cercam estão comprometidas nesta decisão. Só há um responsável, Fidel Castro. Os sofrimentos do exílio, a dor de ter sido banido, a solidão e as doenças contraídas no desterro. Certamente não teriam sofrido isto se pudesse ter vivido livre em meu país. Conclamo o povo cubano, tanto no exílio quanto na ilha, a seguir lutando pela liberdade. Minha mensagem não é uma mensagem de derrota, mas sim de luta e esperança. Aí ele assina, né? Assinado Reinaldo Arenas, para ser publicada. Então é este o livro que eu queria tanto ler, um dos livros, né, que a gente vai descobrindo pela vida e que marcam profundamente. Então ele nasce em 43 em Cuba e suicida-se nos Estados Unidos em 1990. Não vê o livro publicado, mas está aqui para nós, né, uma leitura essencial. É para quem quer crescer como pessoa, pensar, refletir sobre a vida. Antes que anoiteça, Reinaldo Arenas. Um abraço e até mais.